Olá, nós continuamos aqui com a nossa missão pública em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara, discutindo todas as questões relacionadas às principais áreas da cidade, as questões sociais, econômicas, culturais e também dos programas nas principais áreas de ações do governo, como saúde, educação e, claro, assistência social, que é o nosso tema de hoje, o Sistema Único de Assistência Social, com todas as suas abrangências. Por isso, agradecemos que nos atende pelo Skype a diretora de departamento da Secretaria do Bem-Estar Social aqui de Bauru, Ana Cristina Salles. Seja bem-vindo à Rádio e TV Câmara. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês. Ana, você fez uma apresentação bastante interessante que nos atualizou aqui de dados para transferir para toda a população, uma discussão importantíssima da cidade, como você bem sabe, a cada 10 anos a gente renova, que é a revisão do plano diretor e da lei de zoneamento, que além de resolver todas as questões de ocupação de solo, discute as nossas capacidades e demandas em relação às várias políticas públicas. Uma dessas demandas discutidas no plano diretor, e a gente vai emprestar a sua experiência aqui para atualizar com as pessoas aqui no município, na nossa missão pública, é a questão da rede do SUAS, que é bastante abrangente no município, está bastante consolidada. Para isso, a gente convida você a explicar para a gente, principalmente dos dois principais tópicos, do que é o Sistema Único de Assistência Social do ponto de vista desse atendimento para quem não conhece. O Sistema Único de Assistência Social, ele é um sistema, na verdade, que ele é constituído por duas redes de proteção social, né? A básica e a especial. E para que fique fácil que a gente diferencie as duas, é importante saber que na rede de proteção social básica nós trabalhamos muitas prevenções, né, em relação a risco social, a violação de direitos. Quando nós precisamos atuar já na vertente da rede de proteção social especial, é porque de alguma forma já houve a violação de direito e, na sua grande maioria, o rompimento dos vínculos familiares e comunitários, né? Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele traz em si esse bojo da proteção social. O principal foco é a família, é claro que visando o atendimento a todos os membros no ciclo de vida em que ele se encontra, né? E dentro desse sistema, existem algumas seguranças que nós precisamos afiançar, né, à população. Então, quais sejam a acolhida, a renda, a autonomia, né? Então, quando a gente pensa na questão do Sistema Único de Assistência Social, ou quando nós falamos do atendimento social, vem claramente pelo senso comum da população que a assistência social ela trabalha basicamente na questão só de renda, né? Então, assim, a gente só atende aqueles que são menos favorecidos economicamente. Quando, na verdade, a assistência social ela vem trabalhar todas as vulnerabilidades, sejam elas materiais, mas também as relacionais, que envolvem toda a sociedade, né? A questão de abandono, de segregação, pode ser também a questão da própria violência doméstica, conflitos familiares. Então, são uma gama de situações que envolvem, né, a população, envolve a sociedade, que a assistência social trabalha, né? E aí acaba sendo uma questão assim, muito rasa lidar com a assistência social, pensando que ela tem a única e exclusiva finalidade de entregar a cesta básica ou de prover alguma coisa relacionada à alimentação só, quando na verdade ela vem para trabalhar as potencialidades, né, junto com a família, para que ela tenha autonomia e saia da condição de vulnerabilidade que ela se encontra, seja ela qual for. Esta avaliação que você muito bem nos passou, ela leva a um outro raciocínio necessário para as pessoas ajudarem, que para você trabalhar nesse conceito da rede básica e dos serviços especiais, naturalmente você está fazendo mais de uma amplitude dos vetores que a gente chama, dos conceitos envolvendo o que a gente chama de vulnerabilidade social, com todos esses outros ingredientes, o que exige então muitas ações que são intersetoriais na gestão pública. Sim, a assistência social ela é uma política pública que ela não tem condições de trabalhar sozinha, né? A partir do momento que a gente começa a atender uma família, tem um acompanhamento com essa família, é importante que haja essa intersetorialidade
com as demais políticas públicas, até para que a gente possa trabalhar na vertente de garantias de direitos, seja ela a saúde, seja ela a educação, o próprio trabalho e renda. Então, assim, a assistência social, ela não tem condições de trabalhar sozinha. Nós temos que estar sempre articulada com as demais políticas públicas, né? Como uma complementariedade do trabalho social que é desenvolvido com a família. Ana, então, para fazer essa rede toda funcionar, em Bauru, para as pessoas entenderem, tem 8 unidades do chamado CRAS e 2 do CREAS. Esses serviços atendem nessas 2 frentes? Sim, os CRAS atendem na rede de proteção social básica e o CREAS na rede de proteção social especial. Né? Nós dizemos que eles são a porta de entrada para todos os demais serviços da rede de proteção, né? Da rede socioassistencial. Então, por exemplo, o CRAS, quando ele faz o acompanhamento da família, ele tem a possibilidade de ter a complementariedade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende todos os ciclos de vida, desde criança até o idoso. Nós temos também a inclusão produtiva, o acesso à documentação civil, nós temos também o acesso ao trabalho. Então, são todos serviços vinculados à rede de proteção social básica, né? Que é quando a gente vai fortalecer os vínculos familiares, comunitários e também trabalhar a questão da autonomia da família para que ela não venha cair numa situação de risco. E na rede de proteção social especial é quando já houve a questão da violação, e aí nós temos essa complementariedade através dos serviços de acolhimento, né, tanto para criança, adolescente, idoso, o centro-dia para idoso, que é muitas vezes onde a família não tem onde deixar o idoso para ir trabalhar, né, para ter o seu cotidiano, para manter a sobrevivência da família. Nós temos também o SAID, que é o Serviço de Atendimento em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos, justamente para trabalhar quem são aqueles familiares que são os cuidadores, né, dessa pessoa que tem essa situação um pouco limitante e que justamente para que assim ele não caia numa situação de estresse, numa situação, né, de não conseguir lidar com a situação e muitas vezes romper o vínculo com esse idoso ou com essa pessoa com deficiência. Nessa vertente também nós temos as residências inclusivas, que são para pessoas com deficiência que já romperam o vínculo familiar, né? Ou que está assim, muito fragilizado, então também assim, é um serviço de acolhimento para essas famílias. Mas a assistência social, assim, a gente luta muito para que a gente tenha uma rede de proteção social básica fortalecida, justamente para que as famílias elas não caiam nessa situação de risco, né? Tá. Até porque dependendo da situação que as famílias enfrentam, tem muita questão, né, até da própria ausência de renda ou da própria violência doméstica. E como funciona o sistema de comunicação em gestão natural com conselhos tutelares, por exemplo, que é uma das vias dessas que você comentou? Sim, olha, o Conselho Tutelar, ele faz parte, na verdade, do sistema de garantia de direitos, né, e ele pode ser acionado por qualquer política pública, né, seja pela educação, seja pela saúde, porque ele vai trabalhar justamente na garantia do direito, especificamente da criança e do adolescente. Então, essa articulação, né, ela tem que ocorrer cotidianamente, porque às vezes também assim chegam demandas para o Conselho Tutelar que ainda não chegaram para assistência, né? Então é onde eles entram em articulação conosco para que a gente venha fortalecer essa família para que não chegue numa situação de acolhimento da criança e do adolescente. Os dados da questão da crise econômica, infelizmente, do agravamento em função da pandemia, que afeta todos nós em algum grau, né, para uma cidade de porte médio como a nossa, não somos diferentes de todos os outros lugares, inclusive do mundo, eles acabaram gerando ainda mais prejuízos e problemas de ajustes sociais que vão aparecer, talvez, para a maioria das pessoas lá na frente, mas já estão sendo observados por vocês. Na reunião do plano diretor, para discutir todas essas questões, Ana, você apresenta um mapeamento com 54.485 famílias referenciadas. É um dado considerado a média de habitantes por família e em nível nacional e da nossa situação em Bauru, bastante significativo, preocupante, na verdade.
Na verdade, assim, esse número de famílias referenciadas é aquilo que eu falei no início, né? A assistência social, ela não trabalha única e exclusivamente com a situação econômica. É claro que a gente já está assistindo e vai verificar novas famílias referenciadas por essa questão, mas muitas dessas famílias são referenciadas por questões relacionais e não especificamente pela questão econômica. Né? Então, assim, é um número bastante considerável para o município, até por conta assim, das unidades de CRAS que nós temos, é um número bastante elevado, mas Bauru ele tem, né, uma rede muito consolidada, diferente de outros municípios. Sim. Então, apesar da gente ter uma quantidade de CRAS, né, que dentro do porte de Bauru, pela situação, pelo número de habitantes que nós temos, ele é considerado de grande porte. Então, nós poderíamos ter muito mais CRAS para atender toda essa demanda. E, na verdade, a gente acaba conseguindo fazer um trabalho, porque nós temos uma parceria muito forte com as organizações da sociedade civil, que vem também nesse trabalho de consolidação dessa rede socioassistencial. Tá, você comenta um dado referencial para as pessoas saberem, que é uma vertente, né, uma diretriz, de que cada CRAS, assim, grosso modo, teria que atender até 5.000 famílias. E essa distribuição espacial desse universo que a gente está falando aqui, tem um número para vários deles, dessas unidades, fisicamente falando, uma cobertura maior do que esse referencial já. Sim, na verdade, assim, o ideal seria que a cada 5.000 habitantes, né, de determinado território, que é onde nós mapeamos, o CRAS ele precisa ser implantado justamente nas áreas de maior vulnerabilidade social. Então, quando nós falamos que nós poderíamos ter mais CRAS, é justamente nessa possibilidade de verificar a quantidade de habitantes, das famílias referenciadas, né, e a implantação de um equipamento que pudesse dar uma abrangência muito maior às famílias. Dada a dificuldade de renda e de ajustes sociais ou desajustes que a gente está comentando, mesmo com esse universo de 54.485 famílias referenciadas, para uma parte delas em questões relacionais, também, como você explicou, a abrangência desses serviços, eles envolvem questões do tecido social que são igualmente importantes, independente de ter renda ou não, né? Sim. Até você citou bem a questão do plano diretor. Quando a gente solicitou a nossa participação e a gente vem lutando, vem procurando participar mesmo, porque assim, é justamente para que a gente consiga contribuir, né, trazer contribuições para esse processo democrático de discussão, para que as pessoas tenham ideia de que assim, toda vez que você tem uma comunidade, toda vez que você tem, né, a sociedade como um todo, nós temos famílias. E as famílias, ela é tanto um ambiente de proteção como ela pode ser de desproteção. Então, quando a gente pensa qualquer empreendimento, qualquer núcleo habitacional, quando nós pensamos a política de habitação, a política econômica, nós não podemos deixar de lado os indicadores que a política de assistência social traz. Porque isso reverte diretamente, né, no trabalho que a gente executa. Exatamente. Porque, vou dar um exemplo, por exemplo, quando você tem 5.000 famílias, por exemplo, dentro de um empreendimento habitacional, junto dessas famílias, vem todo esse fator, né, que não é só econômico, mas da própria convivência familiar, comunitária, conflitos muitas vezes, falta de acesso a direitos que muitas vezes as famílias nem conhecem, né? Então, a nossa participação e o que a gente quis, de fato, deixar bem claro nessa reunião do plano diretor é o quanto é importante que a política de assistência social ela seja ouvida nesse sentido de contribuição daquilo que pode trazer de uma melhoria mesmo para determinadas regiões do município.
Além desse dado que você comenta, fundamental para a questão de planejamento, tanto para a demanda atual quanto do futuro, se a gente está falando de ações intersetoriais, com todas essas abrangências, serviços e questões relacionais e também socioeconômicas, você aponta para um outro universo que merece ser discutido com muita atenção, que quando você faz políticas de mitigação ou de questão de contrapartidas ou de discussão, por exemplo, de impactos de vizinhança, a assistência social não está nem na legislação e nem na diretriz. A gente precisa eventualmente corrigir isso. Sim, porque assim, quando se pensa nessa questão, né, de impacto de vizinhança, quando se pensa na questão assim, da contrapartida daquele que vem investir no município, que vem, né, construir esses empreendimentos, essas moradias, pensa-se logo no equipamento da saúde, no equipamento da educação, que não são menos importantes de forma alguma, não é isso que a gente quer colocar, mas que a assistência social ela não pode ser esquecida nesse momento. Porque junto com a população vem diversas demandas que necessitam de um trabalho social. Sim, quando você trata abastecimento, saúde, educação e descola essas outras questões, juntando populações no espaço, no tempo, Minha Casa Minha Vida, lá, para lembrar, nos últimos anos, a partir de 2010, mais nesta década, né, no início dela, tem pelo menos 13.244 moradias da faixa 1 sem renda. E quando você olha isso para o mapa da assistência social em relação aos outros equipamentos, é uma questão de ajuste natural e dinâmica para ser resolvida da cidade. Você consegue identificar, por exemplo, por que a rede CRAS, do caso, mesmo com serviços de vínculo na região do 9 de Julho, do Piquete, que é um bairro novo, com esse acréscimo precisa ter essa revisão. Sim, é necessário que tenha essa revisão, porque é aquilo que eu falei, né? Quando a gente fala do equipamento de assistência social, eu não quero dizer apenas do CRAS, mas que a gente tenha um olhar mesmo, que de repente naquele empreendimento onde você verifica que haverão muitas crianças, muitos idosos, de repente um centro de convivência, né? Então, assim, pensar, fortalecer essas questões, porque é comprovado que os locais, os territórios onde você tem uma ampla proteção, uma ampla rede de proteção, cai assim, consideravelmente os níveis de violência, de drogadição, da própria questão de autonomia e de renda dessas famílias. Né? Então, quando a gente fala de equipamento social, é pensar nessa vertente mesmo, o que nós, né, enquanto município, o que a gente pode trazer, fortalecer ou garantir esses equipamentos para uma melhoria da qualidade de vida. Porque a partir do momento que melhora a qualidade de vida de quem está em situação de vulnerabilidade, isso melhora todo o contexto do município. Né? Quando a gente fala assim, olha, eu tenho um número considerável agora com essa situação, né, de pandemia, que a gente viu que foi algo que assolou todo o município, o mundo inteiro, né? E muitas pessoas estão ficando desempregadas, muitas pessoas estão perdendo sua renda. Então, o quanto é importante que a gente tenha uma rede de proteção, né? Uma rede de apoio, que a gente consiga, de alguma forma, ter essa rede de apoio para conseguir superar tudo isso. Com esses dados, essa abrangência que você está falando, no plano diretor está lá posta a discussão desta necessidade de colocar, lógico, o programa de assistência social com todas essas vertentes dentro do mapa das discussões do planejamento urbano da cidade, inclusive quando você vai lá definir, para quem não conhece, as chamadas ZEIs, né, as Zonas Especiais de Interesse Social, que vão atender ou deveriam, né, atender às novas demandas no tempo, com a capacidade do poder público. E nesse conjunto gerando demandas maiores ou menores e exatamente nesses pontos, eventualmente. Sim. Quando a gente fala da questão do plano diretor, que nós estamos vendo a cidade como um todo, né? É um trabalho, assim, nós estamos gostando muito de fazer parte, porque uma das atribuições também da política de assistência social é conhecer o território. Fazer um diagnóstico do território. Então, à medida que a gente tem essa possibilidade de discussão, fazer mais políticas com os conselhos, né, com toda a sociedade, isso traz para a gente uma visão maior daquilo, né, que a gente precisa planejar enquanto trabalho social. E quando a gente pensa nessa questão assim, né, das zonas de interesse social, é importante que a gente consiga identificar
né? O porquê que existe, porquê que é de interesse social, porquê que a gente precisa, de fato, fortalecer determinados territórios. Quando a gente traduz esse número do ponto de vista da estrutura operacional e vê o referencial de 5.000 famílias, mais as demandas que já se localizaram neste momento, independente do futuro que a gente está discutindo no plano diretor, a gente tem aqui estruturalmente, objetivamente falando, de ter que quase, ou simples, ou objetivamente, dobrar dessa estrutura que estaria disponível hoje para a cidade. Sim. Na verdade, assim, desde 2004, né, é claro que a gente vivenciou um momento político, um momento histórico, um momento econômico diferente do atual cenário que nós temos hoje, né? E houve, sim, um investimento muito grande, até por parte do governo federal, no sentido de implantação desses equipamentos, né? Tanto CRAS, CREA, Centro POP. A partir do momento que foi passando tudo isso, que a partir ali por meados de 2016, que começou já a ter uma diminuição em relação a esse investimento, os próprios municípios que acabaram, né, fortalecendo e assumindo esse trabalho, né? Porque dentro desse período, Bauru, por exemplo, nós temos, né, atualmente 5 CRAs que são financiados, recebe recurso federal, um repasse do recurso federal para sua manutenção. E o próprio município acabou assumindo mais 3 CRAs, né, com todo o recurso municipal. Então, é importante que se tenha também, assim, quando a gente fala não só na questão, assim, do plano diretor, mas da conscientização de todos, né, do executivo, do legislativo, da importância desses equipamentos, para que realmente façam políticas, né, e aprovem leis que venham fortalecer esse trabalho. Porque uma vez, assim, se hoje ele é financiado, né, se a gente tem todo esse respaldo do município, é importante que se coloque que assim, não tem como tirar da política, por mais difícil que seja o momento econômico, pelo contrário, é nesse momento que a gente precisa investir na política de assistência social como uma política essencial. Legal. Ana, muito obrigado por você ter contribuído conosco para a gente entender e atualizar a questão dos serviços específicos, da atenção básica e também, lógico, os especiais e as pessoas, aqueles que ainda não se atentaram, entender, lógico, que a assistência social está muito longe daquele conceito básico que pode ter ficado com alguém ainda lá atrás de distribuição de cestas básicas. Não é a questão da fome da ferramenta em si como desprestígio, é de entender isso como uma situação sistêmica e de contexto, e que para isso, junto ao plano diretor, está sendo bastante interessante que a gente possa entender isso de forma conjunta para poder olhar a cidade para daqui a 10 anos. Isso aí. E eu me coloco à disposição, né, para todos os debates que forem necessários, e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a Ana Cristina Salles, diretora de departamento lá da Secretaria do Bem-Estar Social. Eu me fiz menção ao plano diretor aqui. Todas as questões temáticas que estamos trazendo para vocês do plano diretor estão disponíveis na página da TV Câmara no YouTube para você acompanhar na íntegra. Só clicar em vídeos para você ter lá todo o material. Obrigado, cuidem-se e até nosso próximo encontro.